dia, amados. Pela graça de Deus, estamos aqui mais um domingo para estarmos aprendendo, estudando mais uma lição de nossa escola dominical. Primeiramente, eu quero dar os meus parabéns a todas as mamães. Hoje é o Dia das Mães, embora sabemos que todo dia é Dia das Mães, né? Então, que Deus as abençoe grandiosamente, que você tenha um dia lindo em família e que sua vida venha prosperar dentro da vontade do Senhor. Parabéns, mamãe. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos por mais esse dia, pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de juntos aprendermos mais de ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito e que vais fazer. Pai, nós pedimos agora a direção do teu Espírito Santo na condução dessa escola dominical. Que tu venha falar com cada um de nós, Senhor. E que nós venhamos guardar tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Pai, tudo entregamos nas tuas mãos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Hoje nós estamos com a lição 11. Lição 11. Creio que você está com a sua lição aí, né? E o título dessa lição tem a busca constante da santidade. Quando falamos de santidade, às vezes parece que soa assim meio estranho, né? Pelo tempo em que vivemos, santidade. Mas é isso que Deus requer de nós, santidade. E nessa lição nós vamos aprender juntos como andar em santidade. O texto bíblico está em Gálatas 5, verso 1, depois do 16 ao 25. Vamos ler? Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Amém? O texto áureo da nossa lição está em Hebreus 12, 14, que fala o seguinte: segui a paz com todos. Aqui fala segui a paz com todos, não é com alguns. E a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. É bem sério, né? Devemos seguir a paz com todos e a santificação, se caso contrário, ninguém verá ao Senhor. Isso é o que fala a lição e que fala a palavra, né? Em Hebreus 12, 14. Objetivos dessa lição são 3. Primeiro, compreender a necessidade de viver em santidade. Então, nós devemos compreender o porquê devemos viver em santidade. Demonstrar santidade em todas as áreas da vida. Olha essa palavra, em todas, não é só em algumas, em todas as áreas da vida. Aprender a dar lugar para o Espírito Santo operar em sua vida. É uma coisa que nós precisamos aprender. Dar liberdade ao Espírito Santo de estar operando em nossa vida, de estar agindo em nossa vida, de estar nos orientando, nos dirigindo, aprender a ouvir ao Espírito Santo. Amém? O comentário, a palavra introdutória, fala o seguinte: essa lição tem como assunto principal a santidade. Ser santo nos dias atuais é muito difícil, pois a humanidade tem sido conduzida impiedosamente para a prática do mal.
Porém, se Deus exige integridade e pureza dos seus filhos, esta é uma realidade plausível, possível, mesmo que para isso seja necessário o cristão abdicar de prazeres e posturas considerados comuns. Deus exige que nos apresentamos ao mundo de modo digno e honrado. Entretanto, se contamos apenas com nossas próprias forças e razões, jamais atingiremos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, jamais seremos santos. Precisamos, pois, aprender a depender do Espírito Santo, permitindo que ele conduza os nossos passos. Amém, amados? Então, aqui está falando, né? Como eu falei, que é muito difícil, né? Nesses dias que vivemos, a viver em santidade, mas não é impossível, né? Para isso, nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Não querer sermos santos do nosso jeito, da nossa maneira que achamos que deve ser, da nossa maneira que achamos que é o certo. Mas devemos realmente ouvir o Espírito Santo, depender dele, e através do Espírito Santo ele vai nos conduzir passo a passo ao caminho dessa santidade, né? Então precisamos nos esvaziar de nós mesmos para dar lugar ao Espírito Santo agir em nós e através de nós. Ponto 1. Santificação, resultado da justificação. Em um mundo escravizado pelo pecado, nós sabemos disso, o conceito de santidade esvaiu-se, como quer dizer, evaporou-se, né? Pois os limites daquilo que é considerado correto, santo e puro, de acordo com a Escritura, alargaram-se com o passar do tempo. Quando eu li essa frase, eu lembrei de um quadro que meu pai tinha lá em casa, quando era pequena, que eram os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Então, existe o caminho estreito e um caminho alargado, né? Onde todo mundo pode fazer aquilo que satisfaz suas emoções, seus desejos, suas concupiscências. E aqui fala, né, com o passar do tempo, esse caminho tem se alargado, né, cada dia mais. E as pessoas, muitas, procuram usar nesse caminho porque satisfaz as suas vontades. Mas se eu quero andar em santidade, o caminho deve ser outro. Quanto mais liberdade o homem adquire, mais ele deseja possuí-la, né? Ela atrai. Como resultado, o padrão divino dissipa-se ante os olhos do mundo, né? Então, esse fazer sua vontade, né? Esse desejo de possuir essa liberdade que vai contra a verdadeira liberdade que Cristo nos dá, vai cada vez dissipando mais, né, o padrão de liberdade divino que o mundo precisa ver em nós. É fato, nos dias atuais, santificação é sinônimo de falta de juízo e até de loucura. É fato, nos dias atuais muitas pessoas pensam isso, é fanático. Está se achando melhor, acha que é mais puro do que o outro. A gente ouve isso, infelizmente, até dentro da igreja. Pensa que é só orar. A gente ouve isso. E é triste, né? Não é só fato, é triste. Alguns chegam a pensar que santos foram apenas indivíduos que em tempos antigos viveram enclausurados em conventos ou monastérios, isolados como os eremitas, separados da sociedade, longe do convívio social. Todavia, o conceito de santidade ou santificação é bem diferente na Bíblia, é o que veremos a seguir. Então, nós vamos ver realmente qual é o conceito de santidade, como é que devemos viver em santidade. E eu não preciso me isolar para viver em santidade, porque eu vou mostrar minha santidade se realmente eu procuro andar em santidade diante da adversidade. Ela não olha as circunstâncias. 1.1. O que se entende por santificação? Santificação significa basicamente tornar-se santo. Ademais, o termo implica, primeiro, em separação, segundo, entrega, terceiro, purificação, quarto, consagração. Então, vamos ver. Separação. O crente vive no mundo, mas não compactua com o que o mundo oferece, ou seja, com aquilo que desagrada a Deus. Nós vivemos no mundo, nós somos parte aqui. Nós não somos cidadão do mundo, mas nós somos cidadãos que representamos o céu, né? Cidadãos do céu.
Mas enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós não podemos compactuar com esse sistema corrupto, com esse sistema enganoso. A entrega. O crente é separado do mundo para dedicar-se ao Senhor. Então, nós nos separamos, né, de toda essa concupiscência do mundo, de todo esse sistema mundano, para um fim, nos dedicar ao Senhor, nos dedicar a fazer a vontade de Deus. Purificação. Diz respeito à condição de retidão exigida por Deus, significa limpeza e pureza. Então, diz respeito à condição exigida, de retidão exigida por Deus. Deus exige isso de nós, né? Significa limpeza, pureza. Eu lembro ali a oração de Davi no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro, puro, né? Limpeza, ele fala em outro versículo logo abaixo, lava-me, né? Purifica-me. E é assim que nós devemos andar, né? Em retidão, né? Que é exigida por Deus para que venhamos fazer a diferença e realmente sermos sal e luz do mundo. E fala sobre consagração. O crente vive em conformidade com a natureza divina, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo. A nossa natureza é divina. Em nós mora o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos, né? Para andarmos em santidade, precisamos separação, entrega, purificação e consagração. Santidade e fidelidade harmonizam-se, andam juntas completamente. Fidelidade implica obedecer e praticar aquilo que Jesus determina. Então, fidelidade, se eu sou fiel, eu obedeço e pratico. Santidade, por sua vez, designa a maneira como se deve praticar aquilo que foi determinado. Então, eu sou fiel, eu obedeço e pratico. A santidade me mostra de que maneira eu posso praticar. Qual é a maneira correta que eu tenho para praticar isso? 1.2. O caminho para a santificação. A santificação é um processo contínuo, né? Eu sou santo hoje, amanhã não sou, não. É um caminhar em santificação, que se alcança com o crescimento espiritual. Está lá em Efésios 4:13. Isso advém do estudo sistemático da palavra. Então, é um processo contínuo, né? É um caminhar em santificação. E diz que advém do estudo sistemático da palavra. Conhecerei a verdade e ela vos libertará. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós precisamos estar estudando a palavra, aprendendo a palavra e praticando a palavra. Santificação é, pois, separar-se para Deus em obediência ao seu querer. Sabe, uma das coisas que eu acho que engana-se muito ao cristão é essa questão da obediência. A gente pensa que está obedecendo, muitas vezes não está. A gente está fazendo como a gente acha que é o certo. E não é que o que a gente está fazendo realmente está errado, mas às vezes não é o que Deus quer. E não é daquela maneira. Mas muitas vezes nós somos teimosos, até posso dizer rebeldes. E é nisso que nós pecamos e nos afastamos da santificação. Apenas quando o homem identifica-se com Cristo em sua morte, ele pode alcançar a condição de santificação, de se santificar. Isso deve estar bem claro na memória de todo cristão, né? Quando se identificamos com Cristo na sua morte, quando as nossas paixões morrem, os nossos desejos morrem e nós ressuscitamos em Cristo com uma nova vida. Nas palavras do apóstolo Paulo é preciso, olha o que Paulo fala, conscientizar-se, isto é, tomar conhecimento, ter a certeza de que o cristão não pode mais servir ao pecado. Então, ter consciência, né? Ter o conhecimento que o cristão não pode mais viver nem servir ao pecado, nem viver para o pecado. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Olha outro que Paulo fala, se analisar-se. Isto é, fazer considerações acerca do assunto, reconhecendo-se alguém que está morto para o pecado. Então, se analisar, né? É fazer considerações, como fala, sobre esse assunto, reconhecer que está morto para o pecado. Será que realmente eu estou?
Será que eu não continuo pecando? Né? Refletir sobre o assunto, meditar sobre o assunto e ver onde eu preciso mudar nesse processo de santificação. Olha aqui o próximo. Apresentar-se a Deus. Isto é, depois de tomar conhecimento da situação e aceitar, que é necessário aceitar, que está morto para o mundo, o crente deve apresentar-se a Deus como um vivo dentre os mortos. Isto é, ressuscitado com Cristo para viver em santificação. Então, nós precisamos aceitar que estamos mortos para o mundo, para esse sistema, né? Estamos vivos dentre os mortos, os que vivem na prática do pecado. E que hoje nós ressuscitamos com Cristo para viver em santificação, né? Então, hoje nós somos novas criaturas, imagem e semelhança de Cristo, imitadores de Cristo. 1.2.1 Passos dados em direção à santidade. O homem não tem condições de se aproximar de Deus por seus próprios méritos. Ele precisa, em primeiro lugar, restaurar sua vida, e isso só acontece por meio da salvação oferecida por Cristo. Então, eu não tenho condições, né, de me aproximar de Deus através dos meus próprios méritos, porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certinho, né? Eu preciso, em primeiro lugar, dar lugar, né, para que o Espírito Santo venha realmente restaurar a minha vida. Uma das coisas que, se nós queremos andar em santidade, realmente seguir a Cristo, ser imitador de Cristo, é necessário sempre esse dar lugar ao agir de Deus em nossas vidas. Dar lugar a Deus fazer o que Ele quer com as nossas vidas. Esse dar lugar é muito difícil para muitos, porque a pessoa não quer perder o controle, né, da sua própria vida, de suas próprias emoções, dos seus próprios achismos. E é necessário esse dar lugar. Aqui nós temos 4 considerações, 4 passos em direção à santidade. O primeiro passo é o arrependimento. Eu só me arrependo, amados, quando eu realmente reconheço que sou pecador. Só há arrependimento quando eu reconheço os meus pecados. E aí eu creio em Jesus como meu Salvador, que Ele é o único que pode perdoar os meus pecados. Então é necessário para o arrependimento eu reconhecer os meus pecados. Segundo passo, perdão. Esse é alcançado pela misericórdia divina, misericórdia de Deus. Quando o pecador admite sua culpa, reconhece o seu pecado e confessa seu erro. Eu costumo dizer, dá nome aos seus pecados, aí seus pecados são perdoados. Então, isso é alcançado pela misericórdia de Deus, a graça divina, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro. Ele foi ali para aquela cruz, e Ele não foi os pregos que seguraram Jesus ali naquela cruz, foi o amor por mim e por você. Terceiro passo, regeneração. Acontece logo após o perdão dos pecados, isto é, uma mudança completa, de dentro para fora, manifesta naquele que entrega a sua vida a Cristo. Uma mudança completa, de novo, quando fala toda, completa, não é a metade, tá? É completa. E outra coisa, de dentro para fora, não é só da aparência, mas essa mudança começa lá dentro e reflete nas nossas atitudes e nossos atos. Então é necessária essa mudança completa, não é como um sepulcro calhado, né? Todo bonitinho por dentro, por fora, pintadinho, branquinho, com florzinha, e por fora, né? Só ossos podres. Não, é uma mudança completa, nova criatura. E eu falo mais aqui, mais um passo, o quarto passo é a justificação. Significa que nenhuma acusação contra o regenerado será levada em conta. Jesus tomou sobre si, na cruz, todas as ofensas e pecados dos homens. Aquele que crê em seu sacrifício é justificado por ele. Eu tenho um pastor, um amigo, já faleceu, ele que apresentou Jonathan na igreja quando ele nasceu, o pastor Nicodemos. Ele diz, Jesus sofre de amnésia.
Porque aqui fala, significa essa justificação que nenhuma acusação há contra o regenerado, né? Todos os nossos pecados foram entregues ali na cruz. Jesus morreu por nós. Ele levou sobre si a nossa condenação. E nós estamos livres de tudo isso agora. Muitas vezes, muito cristão, ele entra em conflito porque ele ouve vozes que o acusam de coisas que ele já foi perdoado. E muitas vezes são pessoas que às vezes procuram até investigar a vida do sujeito para saber o que é que ele foi. Que importa o que ele foi, agora ele é nova criatura. Não sejamos, né, secretários do diabo. Então, significa ali que toda acusação contra nós encerrou, não há mais acusação. Somos nova criatura. E nós temos que crer nisso, isso é real, é isso que nos dá força para continuar. 1.3. O que deve ser santificado? Uma pergunta, o que é que deve ser santificado? O homem é constituído do quê? De corpo, alma e espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Porém, de novo, todas, lembra sempre eu falo completamente, as partes que o constituem atuam conjuntamente, juntos. Significa dizer que a santificação dá-se de modo integral. Quer dizer, a santificação tem que ser no corpo, na alma, no espírito. Vamos falar sobre a santificação do espírito. É o espírito que dá a consciência ao homem do bem e do mal, do certo e do errado. É com o espírito que temos comunhão com Deus. Então é com o espírito, é através do espírito que nós temos comunhão com Deus. Então, para mim ter comunhão com Deus, eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso me entregar a Deus. Eu preciso procurar a purificação. Eu preciso ter consagração, viver em conformidade com a natureza divina. Aí eu vou ter o discernimento, né, do que é certo e do que é errado, do que é bem ou o que é mal. Então, olha a importância dessa nossa comunhão, né, desse nosso viver, né, em comunhão com Deus. A santificação da alma. A alma é a sede da vontade, do sentimento e das emoções. Todos nós sabemos, creio. Se os nossos sentimentos e nossas vontades forem puros, as nossas ações, consequentemente, também serão. Então, a alma é a sede das nossas vontades, das nossas emoções, do nosso sentimento. E isso trabalha muito na mente das pessoas, né? O desejo de satisfazer nossas emoções, é bom satisfazer nossas emoções. Agora, eu digo, isso me leva para mais perto ou para mais longe de Deus? É bom, né, satisfazer os desejos da minha alma, mas isso me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? Então, se as nossas vontades, nossos sentimentos forem puros, quer dizer, as nossas ações, as nossas atitudes também serão puras. Então, precisamos cuidar das nossas emoções. Quem mais nós estamos alimentando? As emoções que eu devo ter que vêm de Deus, que vêm do trono de Deus, ou as emoções que eu tenho que vêm de toda a concupiscência de minha carne e de meus olhos. Cuidado. Terceira, santificação do corpo. O corpo precisa ser puro. Muitos acham que, porque o corpo vai morrer, vai transformar em pó? Mas vamos lá. Porque é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo precisa ser puro, tá? Esse corpo atende ao comando do Espírito e da alma, tá? Porque o corpo vai manifestar aquilo que está no meu espírito e na minha alma. Então, se o meu corpo não é puro, não anda em pureza, quer dizer que a minha alma nem o meu espírito estão sendo puro. 2. Qual o significado de andar em espírito? A santificação não depende da observância de código ou de leis. Ela é definida pela graça, favor imerecido. É o amor de Deus derramado sobre nossas vidas mesmo. Trata-se, olha bem, portanto, de um estágio que se alcança por meio de um compromisso sério, de novo a palavra total com Deus.
Trata-se, portanto, de um estágio que se alcança por meio de um compromisso sério e total com Deus. Pastor Wilson, muitos conhecem, já falecido, ele dizia: com Deus não se brinca. Compromisso sério. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ter compromisso sério com Deus não olha as circunstâncias. Eu estou comprometido com Deus com a circunstância boa ou ruim, na tempestade ou fora da tempestade, na cova dos leões ou fora da cova dos leões, na fornalha de fogo ou fora da fornalha de fogo. Tem uns que só têm compromisso sério com Jesus quando as coisas vão tudo bem. Isso aí não é compromisso com Deus, e nem sério. Esse compromisso engloba todo o nosso ser. Engloba de novo lá, todo. Corpo, alma e espírito. Andar em espírito indica que todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos serão comandados pelo Divino Consolador. Sem ele ninguém alcançará santificação. Então, andar em espírito indica, nos mostra que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos devem ser comandados pelo Divino Consolador, Espírito Santo. Realmente nós estamos fazendo uma entrega total a Deus? É uma coisa que nós temos que pensar. Ali quando fala, é uma questão que nós temos que nos conscientizar, temos que nos autoanalisar, se realmente estamos fazendo essa entrega total de corpo, alma e espírito. 2.1. A luta constante. Dentro do homem existem duas forças conflitantes, o bem e o mal. Ambos os lados estão numa luta constante e um deles será vitorioso. Eu sempre falo, quem é que nós estamos alimentando mais? Paulo explica em detalhe essa guerra interna, mas declara assertivamente que os salvos são guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma luta, é real, é verdadeira. Mas nós devemos compreender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E é necessário nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Só assim venceremos. Se o cristão é orientado continuamente pelo Espírito Santo, ele vencerá a carne e viverá em santidade, pois almeja alcançar o alvo maior, a vida eterna com Cristo Jesus. É uma coisa que parece que a gente deixou para trás, como às vezes a santidade. Nosso alvo maior é um dia a vida eterna com Cristo. Parece que todo mundo está procurando um alvo aqui, um alvo aqui. Hoje nós estamos vivendo nessa pandemia que nós não sabemos o amanhã. Ontem eu estava falando com um pastor que nem sabemos o que virá depois desse vírus. Não temos ideia. Mas é interessante como a palavra de Deus está se cumprindo e de uma maneira muito rápida. Ninguém, vamos dizer assim, em novembro, dezembro de 2019, tinha ideia de tudo isso que ia acontecer conosco agora em 2020. E foi num piscar de olho. E aqui estamos nós, confinados, sem saber do amanhã. A santificação é o processo pelo meio do qual o cristão se aperfeiçoa. Então, a santificação é um processo de aperfeiçoamento. À medida que vivencia ele, nós cristãos, aproxima-se mais do alvo pretendido. Olha, o céu. Sem ela, isso é, sem a santificação completa, total, ninguém poderá contemplar a face adorada do Senhor. Existe até uma música sobre isso, um cântico. Então, sem a santificação, nós não vamos contemplar a face adorada do Senhor. 2.2, amados. Separados do mundo. Separado quer dizer desligado ou destituído de vínculo. O crente vive no mundo, mas não pertence a ele. Somos peregrinos. O exercício da santidade exige a completa, total, completa renúncia e o total, total afastamento de toda sorte de pecado. Porque parece que muitas vezes a gente quer fazer pela metade, Um pouco a minha vontade, um pouco a vontade de Deus, me afasta um pouquinho. Não, é completo, é total. É, portanto,
inconcebível que um cristão compactue com desonestidade, mentiras. A própria palavra diz que a mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Imoralidades, inimizades ou aceite ofertas mundanas e indecorosas. Então, tudo isso, nós não podemos, né, nos compactuar com tudo isso. Devemos nos afastar de tudo isso. 3. A prática da santidade. Sabe, amados, nós aqui falando da santidade, e eu pensando, a santidade tem que ser algo que brota, né, de uma vontade de ser igual a Cristo. De uma vontade verdadeira de imitar Cristo. Mas tem que brotar aqui de dentro, ó, de nosso coração. Não só de aparência. Aquela vontade, assim, eu amo a Cristo, né? Eu tenho Cristo como meu Senhor e eu quero ser igual a Ele. Eu quero imitar. Eu quero seguir seus passos. Então tem que ser algo que brota da vontade de ser igual a Cristo. O 3 fala a prática da santidade. Em Gálatas 5:1, Paulo fala da liberdade que Cristo concede ao salvo. O apóstolo bem conhecia o pensamento dominante de sua época. E no que diz respeito à santidade e ao viver religioso. Era uma batalha, né? Era uma luta ali que Jesus tinha com os religiosos, os legalistas, né? Os fariseus, né? Porque o religioso é aquele que quer fazer, mas não é, né? É igual o shampoo Denorex, né? Parece, mas não é, né? Aquela propaganda. E aqui fala, os legalistas fariseus ensinavam que a observância, a lei mosaica, a circuncisão, o lavar das mãos, os cerimoniais, por exemplo, eram necessários para garantir a justificação. Paulo, nessa carta, enfatizou que Cristo veio libertar as pessoas do tradicionalismo religioso e conceder-lhes a justificação por meio da sua obra redentiva. Então, né, nós somos salvos não pelaquilo que fazemos, mas pelo amor de Cristo derramado sobre nossas vidas. Ele nos amou primeiro. E aqui nós vemos os legalistas, né, os religiosos, sempre querendo as coisas tudo bonitinha, né, mas o coração longe de Deus. O amor nem se fala. O negócio é estar tudo ali, né? Aparentando bonitinho. Não é que não tenha que fazer as coisas certas. Não é que não tenha que fazer as coisas bonitinhas, vamos dizer. Mas o que tem por trás disso? E lá dentro, no seu interior, está fazendo também bonitinho, com amor, com misericórdia? Nos versículos subsequentes de Gálatas 5, do 2 ao 13... o apóstolo diz que depois de liberto, o homem precisa demonstrar firmeza em suas crenças, para não voltar à servidão do pecado de onde foi liberto por Jesus. Então, depois de liberto, nós precisamos permanecer firmes. Não como ondas de mar, né? Hoje daqui embaixo, amanhã lá em cima. Passamos por problema, provações, tribulações, aflição, passamos. Passamos, enquanto nós estivemos aqui no mundo, passamos. Quantos, né, de nós estão passando nesse momento? Né? Passamos. Mas é necessário permanecer firme, saber em quem nós estamos crendo. Nas nossas crenças. O próprio Paulo falava para Timóteo não se afastar da sã doutrina. E hoje muitos vão atrás, né, daquela doutrina que te levanta o ego, né, que diz que você pode, você é capaz. Não é daquela que nega a si mesmo. Aquela que descarregue a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos estar firmes na sã doutrina, né? E ter essa atitude de perseverança. Não é só quando as coisas estão boas, é quando as coisas estão ruins. Paulo e Silas louvavam a Deus dentro de uma prisão. E nós vamos ver muitos exemplos na Bíblia. Então, que nós possamos permanecer firmes, né? E perseverante. Né? Sem desviar do caminho. 3.1. Rejeitando as obras da carne. O apóstolo Paulo elaborou uma lista de ações que qualificam as obras da carne. Todas as obras citadas pelo apóstolo estão nesses versos. Então, quais são? Que está em Gálatas 5, 19 ao 21. Prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Todas essas obras da carne têm origem na carne e traz o repúdio de Deus sobre a vida daqueles que a praticam. Então elas têm origem na minha própria vontade, nos meus desejos, em satisfazer as minhas vontades. Então nós precisamos nos afastar disso, tá? Nós precisamos nos afastar. O 3.2, produzindo fruto do Espírito. Pode-se dizer que o fruto do Espírito floresce em 3 pessoas. No próprio cristão, né, floresce em mim mesmo. No outro, quer dizer, né, em relação ao outro cristão, ao meu próximo, em relação ao meu próximo, e em Deus. Observe. Então vamos lá. O amor, o gozo e a paz dizem respeito à atitude do crente em relação a Deus. O próprio Jesus disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Né? Quando fala da alegria, né, que seria o gozo, né? A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E o amor é esse amor que nós temos que ter em nosso coração, o amor de Deus. Então, são atitudes do crente em relação a Deus, né? De gozo, de paz, de alegria, de amor, né? Não importando as circunstâncias. 2, a longanimidade, benignidade, bondade. Dizem respeito, né? Atitudes do crente em relação ao seu próximo. Nós estamos sendo longânimos com o nosso próximo, benigno, bondade, que quer dizer amor também. Estamos amando realmente o nosso próximo. Porque quando estamos lendo aqui a lição, fala sempre total e completa. Tem que ser realmente longânimo. Temos benignidade e bondade com o nosso próximo. A terceira é a fé, mansidão e temperança. Diz respeito à atitude do crente em relação a ele próprio, a nós mesmos. A fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Estamos ouvindo a palavra? O que é que nós estamos ouvindo? Estamos estudando a palavra? O que é que nós estamos dando mais crédito? Né? Mansidão. O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nossas atitudes mostram que somos mansos. A temperança, né? Que eu poderia dizer o domínio próprio. Qual tem sido as nossas reações? Qual tem sido, né? As nossas atitudes? Paulo finaliza sua exposição acerca do fruto do Espírito dizendo, contra essas coisas não há lei. E aqui nós vamos falar, então, o significado de cada fruto, né, do Espírito, de cada uma dessa partezinha do fruto do Espírito, de cada virtude que cada um desses tem, né? É como uma laranja, vamos dizer, crava, vamos dizer, outros de tangerina, que tem cada gomo, né? Então, o fruto do Espírito, vamos tirar cada gomo, né? E vamos ver o que significa. O amor. É a gratidão que o cristão demonstra pelo que tem recebido do Senhor. Nós temos sido gratos ao Senhor? Como é que nós nos levantamos pela manhã? E quando nós vamos dormir, como é que está a carga sobre nós? Está nos levando a ser gratos ou ingratos? Amados, a gratidão tem que ser uma coisa constante. Eu sempre digo, esse meu dedo mexe porque Deus permite. Eu estou aqui nesse momento porque Deus permite, pela misericórdia de Deus. E por isso eu sou grata a Deus. O gozo, né, que poderemos dizer alegria, deve ser entendido como uma alegria profunda, não superficial, né? Não aquele sorriso de mim, dar as gargalhadas, o sorriso, mas lá dentro está morrendo ou está, quer dizer, querendo esganar, né? Então, é uma alegria profunda e incontida, motivada pela certeza de possuir aquilo que não se merece. Eu outro dia, agora essa semana, eu estava orando e eu me sentia tão alegre. Eu digo, mas engraçado, estou aqui presa dentro de casa, um monte de coisas, né? Vontade de fazer, sair, tomar um sol, muitas coisas. Mas eu senti um gozo tão grande e tão gostoso quando a gente vê o quanto Deus cuida de nós e que nós não merecemos realmente, né? Então aquela alegria motivada, né?
por nós termos o cuidado de Deus, nós temos o guardado de Deus sobre nossas vidas. Isso é muito gostoso. Paz. É a tranquilidade da alma que resulta de uma comunhão íntima com o Senhor. Eu só vou desfrutar da verdadeira paz quando eu tenho uma comunhão íntima com o Senhor. Fora dessa comunhão íntima, eu não vou ter a verdadeira paz. Aquela paz que mesmo diante da tempestade, eu estou seguro, estou descansando em Deus. Longanimidade. Diz respeito à graça concedida pelo Senhor para suportar as ofensas. Nós estamos sabendo suportar as ofensas? Ou nós estamos querendo pagar com a mesma moeda? Ou nós querendo dar um ensinamento para os outros? Agora vai ver como é as coisas comigo. Isso é muito perigoso. Imagina se o próprio Deus ou Jesus nos tratasse assim. Benignidade está relacionada à tolerância que produz atitudes gentis. De novo, tolerância que produz atitudes gentis. Você responde a um bom dia, a uma boa noite, né? Eu lembro uma musiquinha que o Marcelo colocava no início da escola dominical, bom dia, né? Você tem sido gentil, essas atitudes em relação às outras pessoas são de uma pessoa gentil, uma virtude de gentileza? Ou às vezes você está fazendo, né, como diz assim, a minha tolerância é zero. São qualidades daquele que tem o Espírito Santo dentro de si. São virtudes que só o Espírito Santo produz em nós. Isso é necessário estar em nós. A bondade trata-se de uma virtude ativa que se expressa por meio de boas ações. Eu costumo dizer o amor em ação. Então eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tem um amor, né? Que eu sou uma pessoa bondosa, se eu não expresso com as minhas ações isso. Se eu seleciono as pessoas a quem eu devo ser bondosa e quem eu não devo. Então, né, lembra muito o bom samaritano. Né? Todo mundo conhece a história do bom samaritano. Fé está relacionada à confiança, à crença sem dúvida, ao alimento da esperança, ao descanso nas promessas do Pai. Então, fé é crer naquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não vejo a existência daquilo. Mas Deus me leva àquela existência. É crer no impossível. O que é impossível para nós, para Deus, é possível. A última palavra sempre é do Senhor. E essa deve ser uma crença sem dúvida. Isso é a verdadeira fé. Mansidão. Está relacionada à submissão a Deus, à humildade e à brandura, à suavidade no trato. Eu falei, Jesus falou, aprendei de mim a ser manso e humilde. Então quer dizer que a mansidão está relacionada à submissão a Deus. Se eu não sou manso, não sou humilde, quer dizer que eu não estou sendo submisso a Deus. Olha, é profundo isso. E isso nos leva à brandura, à suavidade no trato. Como que nós temos tratado as pessoas, as situações? De que maneira? É tudo para a gente refletir, né? Como foi falado ali na frente. Temperança. O termo grego, né? Aqui ele foi traduzido para nós como domínio próprio, né? O termo grego ekrateia, né? Por domínio próprio. Em algumas versões bíblicas, né? Aqui fala sobre isso. Essa virtude está relacionada ao autocontrole e à autodisciplina. Então tem coisas que eu preciso fazer. O Espírito Santo me orienta, me dirige e eu preciso tomar atitude. E uma das atitudes que eu preciso aprender a tomar é o domínio próprio. Dá vontade de chutar o balde? Dá. Mas não. Não é o que Deus quer de mim. Dá vontade de esganar? Pode dar. Mas não é o que Deus quer de mim. Então para. Né? Então é aquele domínio próprio. Aquela temperança, né? E isso nós precisamos aprender a lidar com isso. E para a nossa conclusão, vamos ler aqui. Entende-se, portanto, que a santificação ocorre depois que a pessoa crucifica a sua carne, depois, né, que nega a si mesmo.
não faz mais as suas vontades. Ou seja, morre para o pecado e ressuscita com Cristo para viver em novidade de vida, nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para uma nova criatura é possível sim viver em santidade, em santificação. É possível sim, porque aí sim eu vou poder dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Erro, mas se eu reconheço o meu erro, quer dizer que eu me arrependi de verdade. E volto, a procurar essa santidade. Então, negar-se a si mesmo não é fácil. Isso só acontecerá com a intervenção do Espírito Santo. Eu não posso achar que eu sou capaz. Por isso que a questão da submissão a Deus, ao Espírito Santo é necessária. O homem velho, com as suas obras carnais, dá lugar à nova criatura. Esta, por sua vez, cresce e desenvolve para produzir o fruto do Espírito, que são essas virtudes aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso se pode vivenciar na vida de uma pessoa que realmente aceitou Jesus, que realmente nasceu de novo, nova criatura. Que Deus nos abençoe, que você possa voltar a ler essa lição, meditar em cada parte dessa lição, e ver aonde é que nós estamos errando, se nós realmente estamos andando em santificação, em santidade ou não. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Hoje é dia das mães, Então, mais uma vez, parabéns a todas as mães. Hoje eu fiz um convite de uma pessoa que eu conheço e aprendi a amar muito, está trazendo a palavra para nós. Que Deus abençoe nosso culto, o louvor, o continuar dessa reunião. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por tudo. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse favor imerecido de tu ter nos alcançado, de tu ter nos amado e de tu ter morrido por nós. Eu te peço em nome de Jesus que através do teu Espírito Santo tu nos leve a viver em santificação. Abençoa a continuidade do nosso culto. Tudo entregamos nas tuas mãos para louvor do teu nome. Amém. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe. A primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira. Lutou para me dar sempre o melhor. Arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro?
Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e às vezes até brigando. Claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, eu vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de, nessa manhã, estar convidando vocês para abrirem suas Bíblias em Salmos 46. E a palavra de Deus diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Eu estava meditando nesse salmo e em tempos em que muitas vezes a gente recebe tanta informação, até mesmo ruim, como é bom a gente estar trazendo à memória palavras de esperança, né? E como a nossa esperança está no Senhor, nada melhor do que ler a sua palavra, né? E esse salmo, ele fala muito sobre isso, de que o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né, é o Senhor. Então, nós temos passado por momentos assim tão especiais aqui em casa, onde a gente vê realmente o cuidado de Deus nos suprindo, sabe, em meio há momentos, às vezes, que a gente acha que vai faltar alguma coisa, o Senhor provê. E nesse momento eu creio que realmente a gente precisa estar pedindo ao Senhor que Ele venha estar fortalecendo a nossa fé, que nós possamos realmente enxergar, né, além de toda a adversidade, né? Porque a palavra do Senhor fala que Ele, olha como Ele veste os lírios dos campos, né, e alimenta os pássaros. Quanto mais a gente, né, Ele não vai deixar nada faltar. E nós temos que confiar nisso. E como é bom, né, poder descansar no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. E é muito bom.
tenho aprendido muito, não é fácil, mas é muito bom poder confiar no Senhor a cada dia, né? E ver o quanto Ele nos ama, sendo... muitas vezes nós, né, somos falhos, mas Ele continua nos amando e Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te louvar nessa manhã, Pai. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor tem proporcionado que nós estamos vivendo como igreja, Pai, em meio a essa situação, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos vivido experiências diferentes, Senhor, contigo. E obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós queremos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a todo momento, Pai, estar confiando em Ti, que a nossa esperança possa estar em Ti, que realmente a nossa fé venha estar sendo fortalecida, Pai. Não nos deixa, Senhor, olhar só para as adversidades, Senhor, mas que nossos olhos possam estar realmente fixados em Ti, Senhor, e que nós possamos em tudo fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha estar no controle, Pai, de toda essa reunião, Pai, de tudo que irá acontecer, de toda a palavra, Senhor, que vai ser falada, dos louvores, que nós possamos realmente ser edificados e que nós possamos realmente Te prestar um culto como uma forma de gratidão, de alegria e por tudo que o Senhor é, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. E que nós possamos, Senhor, nesses dias fazer a diferença, Senhor, como igreja. Que nós possamos realmente ser usados, Senhor, como um canal de bênção, Pai, na nossa família, nos nossos amigos, Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre ter uma palavra de esperança, Pai, para as pessoas. E que eles possam ver, Senhor, algo diferente nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o Teu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador.
ser bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Domingo é dia das mães. Esse dia tão especial, né? Mostra lá, filha, mostra lá, que legal, olha só. A Luísa mostrando, ó. Portanto, vamos orar pelas mamães. Te convido nesse momento a fechar seus olhos. A gente fazer uma oração, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco, por toda a provisão, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nesse momento agora, viemos pedir por todas as mamães, Senhor. Seja ela casada, seja ela solteira, seja ela viúva, Senhor. Mas sabemos da dedicação da maioria das mães em prol dos seus filhos, Senhor. Toda a entrega, Pai. Toda a garra que elas têm para educar seus filhos, para vê-los sempre bem, Senhor. O Senhor venha renovar suas forças a cada dia, abençoar com toda a sorte de bênção, Pai. E te pedimos especialmente que cada mãe venha ter um relacionamento mais próximo de Ti, Senhor. Que elas venham realmente ter intimidade contigo, Senhor. E que acima de tudo as pessoas possam enxergar o caráter de Cristo em suas vidas, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E a gente queria aproveitar para entregar uma flor. Ó, Ó, uma flor. Filha, vamos dar uma flor? Segura? Para segura. todas as mamães, ó. Se sintam presenteadas. Tá bom? Vamos mandar um beijo? Manda beijo, beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Feliz Dia das Mães.
Graça e paz, é com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo nessa data muito especial, que é a data do nosso dia, o Dia das Mães. Eu sou a missionária Claudimar, sou casada há 15 anos e tenho 2 filhos, o André de 10 anos e a Isabela de 12. E foi uma experiência incrível, maravilhosa, o Senhor me conceder a bênção da madre, né, de gerar vidas, de gerar filhos. Então, nessa data, é uma data muito especial e emocionante até, quando nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos na palavra refúgio, sustento, controle, domínio, cuidado de Deus, estratégia, né? Por que eu falo na Bíblia? Porque a família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus e o próprio Deus se encarrega de cuidar deste projeto. O próprio Deus se encarrega de fazer com que esse projeto seja sustentado ano após ano até a eternidade. E nós vemos nos últimos dias que a família tem sido bombardeada, que a família tem sido saqueada, que a família tem sofrido fortes ataques e que muitas delas têm mudado até o seu formato. Eu percebo que o adversário tem trabalhado com muita força contra a nossa casa, tentando destruir o nosso casamento, tentando destruir os nossos princípios, a nossa família, o projeto primeiro de Deus. E sobretudo ele tenta roubar os nossos filhos dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Mas eu, como mãe, intercessora, edificadora da minha casa, auxiliadora e uma mulher sábia, eu busco na palavra uma estratégia e sabedoria para ser a guardiã da minha casa. E é através desta palavra que eu quero refletir com você e ministrar sobre a sua vida, querida, nesse Dia das Mães. E você que não é mãe também, é bom você ouvir este sermão e prestar atenção no que Deus tem para você, no que Deus tem planejado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 9, está dizendo assim: então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. O que aconteceu? Aqui nós estamos diante de uma história linda de Joquebede, uma história que tinha tudo para dar errado. Uma história que tinha toda a força de autoridade, de princípios contra esta família, contra este projeto. Quem era Joquebede? Joquebede era judia da tribo de Levi e viveu no período do cativeiro de Israel no Egito. O povo entrara naquela nação, sendo convidado por Faraó na época de José. Ficaram na melhor terra, no melhor lugar, na terra de Gósen. Era uma região boa para gado, para plantação, né? Era entre planície do Delta e do Rio Nilo. A Bíblia nos diz que depois da morte de José, também do Faraó, que o elevara a governador, os israelitas começaram a crescer muito naquela terra. Eles começaram a se multiplicar de forma tão grande que a nova dinastia da época, que assumira o poder no Egito, teve medo do potencial e da força desse povo. Olha para você ver, se continuassem se fortalecendo como nação, olha o que eles pensaram, eles poderiam tomar o Egito para si. Então Faraó lançou uma estratégia para enfraquecer o povo de Israel. Baseava-se em matar os bebês do sexo masculino ao nascerem. Aqui começa a estratégia que Deus dá para nós, filhas de Deus, tementes e mulheres que buscam o Senhor na defesa da nossa família. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa história de Joquebede, na história do povo de Israel, na história da família que Deus criou, nós como mães, a primeira coisa que nós não podemos esquecer e que nós aprendemos com a história de Joquebede é que Deus sempre chega primeiro. Deus sempre se antecipa, querida. Deus está lá, Deus está na frente. Todos os projetos preparados contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, Deus já sabe. Ele já sabe, então Ele se antecipa para garantir a mim e a você que clamamos e buscamos ao Senhor a vitória. Sabe o que aconteceu? Quando essa ordem foi dada, que todo bebê do sexo masculino que nascesse era para ser morto. Olha o que Deus fez. As parteiras foram chamadas na presença de Faraó e a ordem foi dada: executem todos os bebês recém-nascidos que forem do sexo masculino. Só que Faraó não sabia que essas parteiras temiam o Senhor. Ele chamou as pessoas certas, querida. Deus chega primeiro.
Acalma o teu coração. Toda armadilha, toda ferramenta preparada contra a sua casa não vai prosperar, porque Deus já está lá, garantindo a derrota desses projetos. As parteiras temiam o Senhor, as parteiras receberam a ordem de Faraó, mas não obedeceram. Deus deu a elas uma sabedoria tão grande, uma estratégia, que quando Faraó descobriu que os bebês estavam nascendo, os homens estavam nascendo, sabe o que elas responderam para Faraó? Ó Faraó, essas mulheres hebreias são tão fortes, essas mulheres são tão resistentes, que quando a gente chegava para fazer o parto, elas já tinham tido bebê e pronto, o bebê já tinha nascido, não tinha mais como fazer nada. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Então guarda no seu coração, mãe, Deus sempre chega primeiro. Ele que fez a sua família, Ele projetou a sua casa, Ele projetou, aleluia, e ninguém pode frustrar os planos do Senhor ao seu respeito, querida. Mulheres mais mães de vencedores, mães de uma geração de vencedores. A segunda coisa que nós aprendemos na história de Joquebede: Deus sempre sustenta o seu projeto. Ele não é desapercebido, Ele não é negligente, Ele não é irresponsável. Ele construiu o projeto, Ele criou a família, e o próprio Criador, o Abba, sustenta este projeto. Ele que sustenta. Aquelas parteiras, queridos, elas eram mãe também. Elas eram mãe. Deus abençoou Sifrá e Puá pelo que fizeram, e elas também tiveram filhos. Olha como Deus honra. Aleluia. As leis não podem estar acima dos princípios de Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Deus honrou aquelas mulheres. Faraó pôs em prática seu segundo golpe, sua segunda estratégia para destruir o povo de Deus, mexendo na madre, mexendo com uma mãe para matar o filho de uma mulher que acabou de dar à luz. Esperou 9 meses para o bebê nascer, mas ele não parou. Assim, o adversário das nossas vidas, ele não para, ele não descansa, e por isso não podemos parar de orar, não podemos parar de interceder pela nossa família, não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Faraó colocou em prática o seu segundo golpe para frear o crescimento de Israel. Ele ordenou aos pais hebreus que lançassem os seus filhos no rio Nilo, caso fossem do sexo masculino. Ele estava feroz, ele estava cruel. Mas ele não sabia disso, que Deus sustenta o seu projeto. Deus sempre dá estratégia. Glória a Deus. Terceira coisa, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Joquebede nessa época tinha 2 filhos, está lá em Êxodo 6:20, Miriam e Arão. Aconteceu de Joquebede ficar grávida do seu 3º filho. Ela escondeu a gravidez, que mulher consegue, querida. Deus dá para você estratégia. Mulher consegue. Ela escondeu a gravidez, o bebê nasceu, mas quando o bebê fez 3 meses, não tinha como esconder mais, porque o bebê ia engatinhar. Ele ia começar a dar os seus primeiros passos dali para frente. Ele ia começar a fazer mais barulho, ele tinha que brincar, ele tinha que aprender a andar. Não dava para esconder mais aquele bebê. Mas Deus deu para ela um zelo, uma mulher zelosa, com aquela lei em vigor. Joquebede precisava ter cautela. Não podia permitir que alguém soubesse do seu filho. Aleluia. Creio que ele era alimentado e dormia muito, pois deveria manter suas necessidades em sigilo, para que ninguém ouvisse o choro daquele bebê. Ela fez isso, mas a criança cresceu e precisava tomar sol. Seria impossível criá-lo sem que os outros soubessem. Aí eu coloco para você: Deus sempre coloca pessoas na nossa vida. Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Não sofra sozinha, busque apacento. Pessoas de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres, aleluia, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos dá estratégias. É a quarta coisa que eu quero falar com você. Sabe qual a estratégia que Deus deu para essa mulher? Deus deu para ela
sempre levanta pessoas para nos ajudar, ou seja, ela escondeu a gravidez, ela tinha a filha dela mais velha, que era Miriam, que ajudava, tinha seu filho, certamente havia outras pessoas, a Bíblia não coloca, mas era impossível manter aquele segredo. E aí, o que Deus deu para Joquebede? Estratégia. Ela fez um cestinho de junco, era para jogar a criança no Nilo, eu vou obedecer, porque maior é o que está comigo. Chega uma hora que não dá, querido. Chega uma hora que não dá mais, que as coisas já se tornam impotentes, já fogem do nosso controle. Chega um momento que é preciso descansar, fechar os nossos olhos e olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Não tinha jeito, Rio Nilo era realidade, não tinha como mais, era preciso liberar o filho. Faça isso, Deus está dando uma palavra para o seu coração. Libera o seu filho para viver os sonhos de Deus. Deixe os seus filhos viver os sonhos de Deus. Deixe os seus filhos serem instrumentos de Deus, assim como Abraão fez com o seu filho Isaac, na hora de imolar o filho. Está aqui, Senhor, não resta mais nada que ser feito. Ele levanta o cutelo e vai matar, e Deus brada lá do céu. Deus honrou a fé, Deus honrou a fidelidade. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. Que nesse dia das mães Deus possa sustentar você. Seu filho talvez está dentro de um cestinho, está na hora de arremessar. Calma o teu coração. É o projeto que Deus fez, incluiu você e seu filho. Ele faz parte dos sonhos de Deus para a sua geração, querida. Joquebede pega aquele cestinho, que ela afetou ele todo por dentro e por fora, cuidou para que não entrasse água, colocou, imagina, uma manta no fundo, deitou aquele bebê. Eu acredito que Deus deve ter dado uma calma, uma tranquilidade para aquele bebê, para que ele não movimentasse. Ficou dentro daquele cestinho, impermeabilizou tudo, colocou o menino, cobriu a tampa. Minha irmã, como é difícil liberar os nossos filhos, não é? Ah, você mãe que já está sozinha em casa, seu filho já casou, agora você já tem neto, parece que o ninho está vazio, não é? Ah, mas o Senhor honrou a sua geração. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Os planos dele são maiores do que os seus. Aquele filho que sabe que está distante, que está nas drogas, que está na cadeia, continue em oração. Nada pode impedir a sua oração de chegar diante de Deus. Se você chegar confiadamente diante do Senhor, Ele alcançará o seu filho. Aleluia! Ela protegeu seu filhinho da morte ao nascer. Ela cuidou dele enquanto pôde. Talvez você, o Espírito Santo traz ao meu coração agora. Talvez você foi negligente, mãe. Talvez você foi mãe solteira, foi desobediente, fez coisa com seus filhos que você não queria fazer. Teve uma irmã que falou para mim assim, que hoje eu bati tanto no meu filho, eu não queria ter feito isso, eu me arrependo. Mas o Senhor ainda te dá a chance de ouvir esta palavra e dizer a você, você ainda é mãe, o meu projeto ainda está vivo, você tem a oportunidade de buscar a minha face e buscar uma nova história para a sua geração. E o fato de calafetar o cestinho por dentro e por fora mostra o cuidado de uma mãe segundo os princípios da palavra. Cria os seus filhos, seja uma avó que cuida de acordo com a palavra. Aleluia! Ela não permitiu que as águas entrassem dentro do cestinho. E aí a quinta coisa que eu quero ver com você: Deus honra quem nele confia. A mãe chama a Miriam e fala, Miriam, vai lá, minha filha, acompanha esse cestinho. Eu imagino que ela deu um beijinho no filho. Você que perdeu seu filho à morte, ou você que está com enfermidade, eu imagino que naquela hora Joquebede deu um beijinho no Moisés, falou, vai meu filho, que Deus te acompanhe. Miriam, vem cá, vai acompanhando ele, querida, até enquanto você puder. Ah, mas Deus honra quem nele confia. Sabe o que Deus fez? Lá vai Moisés no rio Nilo, indo embora, nem sabendo o que estava acontecendo. Mas só que ninguém sabia, nem Joquebede sabia, mas ela confiava no Senhor, que lá na frente estava a filha de Faraó. É, a filha daquele que mandou matar o seu filho, a filha daquela que mandou destruir o seu filho. Deus estava falando o coração de Joquebede através da fé. Tenha fé, querida. E ela acreditava. Eu começo a imaginar Deus indo na frente, já preparou aquela mulher para tomar banho. Vai tomar banho, minha filha, no sol, tomar um banhozinho de sol. E de repente ela olha, a filha de Faraó olha, e tá vindo lá um cestinho, escuta um choro de bebê. Aí ela pega para mim, quando foi ver um bebê, e ela diz, certamente é do povo hebreu. Pega esse menino que eu vou cuidar dele.
Deus honra quem nele confia. A sexta coisa, quando as coisas fogem do nosso controle, Deus assume as rédeas. Quando as coisas fogem do nosso controle, confia no Senhor, entrega a Ele. Sabe o que a filha de Faraó fez? Vem cá, pega esse menino para mim. Chamou Miriam. Miriam ofereceu à princesa o seu serviço. Vem cá, você quer trabalhar comigo? Arruma alguém para dar de mamar a esse menino. Ela falou, eu sei quem, é minha mãe. Ela não podia falar que era minha mãe, que era a mãe do bebê. Foi lá, chamou Joquebede, e Joquebede amamentou, criou, sem ninguém ficar sabendo, porque Deus faz isso. Deus te coloca, ninguém te tira do lugar onde Deus planejou que você estivesse. Você é mãe de uma geração de vencedores, querendo o inferno ou não, querendo o mundo ou não, você é mãe de uma geração de vencedores. Aleluia! Para caminhar para o final, eu quero não tomar muito tempo, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus está falando com mães que têm medo. Não tenha medo, Deus está levantando pessoas, Deus está suprindo as suas necessidades, Deus se preocupa com sua casa, Deus se preocupa com seus filhos, Deus se importa com você. Sétima coisa, nosso Deus é quem nos sustenta. Deus tira Moisés do perigo e leva para dentro da casa de Faraó. Aquela menina começa a cuidar. Que tremendo é o plano de Deus para os nossos filhos. Cada mãe também recebe um determinado salário para criar o seu filho. O Senhor nos dá a palavra certa. Aleluia! E aquele menino foi criado pela filha de Faraó. Nosso Deus é quem nos sustenta. E Joquebede pôde ficar perto do seu filho. Oitava coisa, Deus sempre vence no final. Ou seja, o projeto de Deus nunca, querida, grava isso. Oitava e última coisa que essa história nos ensina: Deus nunca vai permitir que um projeto dele seja fracassado. E quem é esse projeto? Eu, você. Quem é esse projeto? A minha casa, os meus filhos, a minha família. Ele não vai permitir que ela seja abalado, porque Ele é o próprio Deus que cuida. Cai 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, porque Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque o general de guerra, o Senhor que pode todas as coisas, o Emanuel, Deus conosco, cuida de nós. Deus sempre vence no final. Moisés se tornou um grande homem de Deus, um grande líder, o libertador do povo de Israel. Havia um projeto, aleluia, há um plano de Deus. Deus planejou, há um projeto de vitória para sua casa. Receba o cuidado de Deus nessa hora. Receba o carinho de Deus nessa hora. Você, mamãe, que dá tudo para o seu filho. Eu lembro da minha mãe abrindo mão das coisas por mim. Eu lembro que a minha mãe trazia restos de comida da casa onde ela trabalhava como faxineira para dar para nós. Foi uma infância difícil, mas foi uma infância honrosa. Eu vi minha mãe cuidando de nós e criando nós com o suor do seu braço. Meu pai trabalhava em caminhão de carvão. E minha mãe sempre foi um exemplo de força, de determinação, de garra. Quantas vezes minha mãe me deixou presa dentro de casa com os meus irmãos, porque não tinha ninguém para olhar a gente, nós cuidávamos um do outro. Quantas vezes eu vi Deus se levantando sustento para dentro da minha casa. Teve um dia que faltou comida na minha casa e o Senhor, eu fui para trás de casa orar, porque eu já lembrava que na escola dominical a professora falava que Deus é só orar, que Deus supre as nossas necessidades. Eu falei com Deus, de repente chega um caminhão trazendo as cestas básicas para minha casa. Eu já vi minha mãe fazendo uma sopinha de macarrão para nós, esperou todo mundo comer, para depois, se sobrar, ela comia. Ah, Deus cuida, querida. Deus cuida. E hoje minha mãe está com 75 anos, gozando as delícias do Senhor como diaconisa. Jesus salvou, transformou. Deus está cuidando, não se preocupe.
Há um cuidado de Deus. Deus se importa com suas finanças, Deus se importa com sua saúde. Aquele filho que está distante, um casamento fragilizado e os filhos sofrendo todo trauma, todo abuso sexual, todo machucado, toda ferida. Deus, eu oro agora por cada mãe, eu oro agora por cada filho, eu oro agora por cada vovó. Pai, em nome de Jesus, neste dia das mães, abraça as suas filhas. E eu profetizo que elas já são mães de uma geração de vencedores, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio no cuidado de Deus para com a sua vida, viu? Creia. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor revele esta palavra ao teu coração. Recebe o meu abraço, em nome de Jesus.